Muito bem, Jean Lopes, a sua opinião sobre a motociata do presidente Jair Bolsonaro em Porto Alegre. Aparentemente, Rafael, a única pessoa que é cobrada a usar máscara no planeta Terra é o Jair Bolsonaro. Eu penso que nem o Zorro, se voltar, né, tem que usar máscara. Até o próprio Zorro vai ter que tirar a máscara. A tiazinha, se ela voltar a atuar nos palcos do Brasil, ela vai ter que tirar a máscara também. Bolsonaro, não. Esse, se ficar sem máscara, o pau bate nele, viu, Rafael? Ele apanha bastante. Olha só, foi citado na matéria, na chamada da Michele, a questão das pesquisas. As pesquisas, elas são risíveis, porque elas não mostram a realidade que a gente vê nas ruas. O Jair Bolsonaro sai às ruas e são milhares e milhares de motociclistas ou acompanhando na cidade que ele vai. Porto Alegre, eu quero lembrar que é um reduto do esquerdismo brasileiro, é a capital do Brasil que mais tem esquerdistas. Foi lá que teve o primeiro governador do PT. É um lugar onde tem os partidos de esquerda são muito radicais. E mesmo nesse lugar, havia nessa motociata milhares e milhares de motoqueiros atrás ali, seguindo, apoiando o presidente da República. Como ocorreu em São Paulo, como ocorreu no Rio de Janeiro e em outras cidades da nação. É claro que o Datafolha, que erra em todas as eleições, inclusive nas últimas eleições, ele disse que o Jair Bolsonaro não iria ao segundo turno e, se fosse, perderia para qualquer um dos seus concorrentes. Ele está tentando fazer política, está tentando, obviamente, criar uma narrativa para as eleições, tentando influenciar nas eleições de 2022. Eu, particularmente, sorrio, dou gargalhada quando eu vejo essas pesquisas de Datafolha e essas outros institutos de pesquisas que tem no Brasil. Eu quero lembrar que, se alguém, como é dito, que o ex-presidente Lula tem mais de 50% de intenções de votos, eu me pergunto, por que esse homem não sai às ruas, Rafael? Por que ele não anda, não viaja em avião comercial, só em jatinhos caríssimos, particular? Por que ele não se mistura ao povo que quer ele de volta nas eleições de 22? Porque não é realidade isso. Né? E outra coisa, entre chamar alguém de 9 dedos e de genocida, de fascista, eu ainda acho que chamar alguém de 9 dedos não é tão grave assim. Muito bem, o pessoal do VMix aqui vai colocar mais algumas imagens que a gente tem aí da motociata, né? Que a gente contou com a colaboração da Santa Internet, Jean Lopes, que é importante também, né? Que essas pessoas nas redes sociais colaborem com o jornalismo de uma maneira geral. Vamos lá, promotor de justiça Fernando Krebs. Jair Bolsonaro esteve no seu estado. Qual a sua avaliação, promotor? Ele esteve lá no Rio Grande do Sul, né, e sofreu protestos também, não foi o seu apoio que ele recebeu no Rio Grande do Sul. Mais uma vez sem máscara. E o problema é que ele não é o Joãozinho da esquina, né? Ele é o presidente da República. Então o exemplo fica, né? Ele de fato tem liderados, né? Tem apoiadores, e quando ele usa máscara, ele está mandando a mensagem para os seus apoiadores para usarem a máscara também. Então nós não podemos criticar excessos no velho mundo, na Europa ou em outros lugares do Brasil, e deixar de criticar quando o presidente não dá o exemplo. O governador Ronaldo Caiado está sempre de máscara, né? O prefeito de Goiânia tem andado rigorosamente de máscara, quando não esteve, foi criticado por isso, né? E ele deveria dar o exemplo, não apenas usar máscara, mas também se vacinar, colocar todos os seus ministros para se vacinarem, né? E estimularem a vacinação, porque muitas pessoas estão deixando de vacinar, né, justamente em razão do exemplo do presidente, que com certeza não é um bom exemplo. E o presidente da República, ele precisa governar, e governar para todos os brasileiros, significa governar para direitistas e esquerdistas, né? Um governante é governante de todos, de todo o Brasil, e não apenas dos seus apoiadores. É isso. Muito bem, 3201-7720, você participa conosco, faz o Jornal Brasil Central com a gente aqui. Boa tarde, sou Paulo Villanova. Me ajuda, Jean. Tiazinha e Zorro usavam máscara nos olhos, Jean Lopes. Foi uma brincadeira, eu fiz uma ironia, obviamente. O Zorro é ficção, nunca existiu, e a tiazinha já está aposentada há muito tempo, hoje ela é uma vovó.
Vovozinha, né, tia? Vovozinha. Todo respeito, né? Tô brincando. O tempo passa. Eu tô apenas deixando... O tempo descontrair passa, um pouco, Rafael. Não tem problema não. Reginaldo Júnior, presidente, tá me ligando aqui. Daqui a pouco eu atendo o presidente. Então eu vou trocar, Reginaldo Rafael. Júnior. Vou trocar por uma que é da mesma época da tiazinha, feiticeira. Essa sim, usava máscara no nariz e na bolsa. Na boca. O Júnior pediu aqui. O Júnior é sempre antenado, inteligente. A enquete que ele quer que nós façamos, coloca na tela aí. E eu vou perguntar para vocês dois. Você iria a uma motociata do Lula? 32017720. Você iria a uma motociata do Lula? Vamos lá então, vamos lá para saber a opinião dos nossos ouvintes, internautas, telespectadores. Coloca na tela aí, o pessoal do GC, que é muito competente, essa enquete. Eu vou começar com o promotor de justiça, Fernando Krebs. O senhor iria a uma motociata do Lula, promotor de justiça, Fernando Krebs? Nem do Lula, nem do Bolsonaro, a nenhuma motociata. Além do mais, eu não tenho moto. Morro de medo de subir num... Muito bem, eu também não sou muito de moto não, viu, promotor? Vamos lá, 32017720 já tá bombando. Correto, Jean Lopes. O Lula não tem coragem de sair às ruas. Se sair, vai ser agredido. A gente é contra qualquer tipo de agressão, não é isso, Jean? Claro que sim. Ele vai ser vaiado, ele vai ser xingado, talvez tomar um ovinho, um tomatinho, como ele tomou antes das eleições de 2018, ou vaiado de forma sumária quando ele foi ao Maracanã na abertura dos Jogos Pan-Americanos. Se não me engano, foi em 2007 que aconteceu os Jogos Pan-Americanos, lá no Rio de Janeiro. Ele tomou uma vaia histórica e desde então ele nunca mais voltou em público, a não ser no meio do pessoal do sindicato, da CUT ou do MST. A Luzia diz o seguinte: nunca iria a essa motociata do Lula, né? A enquete é essa. Do Lula, jamais, só se for para derrubá-lo da moto. É bom lembrar que o Sargento Fernandes. É bom lembrar, é óbvio que a pergunta é uma pergunta retórica, hipotética, mas é bom lembrar que o Lula costuma andar só de jatinho Learjet, que esse jatinho custa mais de 100 milhões de reais, viu, Rafael? Fabiano de Tumbiara, obrigado pela participação, tá digitando ainda. Boa tarde a todos, só se fosse para atacar um ovo na cabeça dele, enfim, não iria mesmo, porque sou Bolsonaro. Deixa seu nome, por favor, né? Eu peço para todo mundo deixar o nome para a gente registrar aqui. Não iria, porque senão teria que voltar a P5, alguém roubaria. A Nilza, obrigado, Nilza. Para Lula, só de jegue, o Genildo. Impressionante, hein? Essa enquete aqui, não tem ninguém que iria até agora, né, nessa motociata, de acordo com os nossos internautas, ouvintes. Boa tarde a todos. Penso que desde o início da pandemia, o político mor do país nunca deu exemplo, a não ser criar falácias e dúvidas quanto à vacinação. Ele se refere ao presidente Jair Bolsonaro. Sou a Ângela, não iria nem sequer ver a motociata. Critica o Bolsonaro aqui, né? Eu Diz quero que o lembrar Bolsonaro que é doente. Eu quero lembrar que qualquer pessoa que esteja sobre uma motocicleta de capacete, se ele colocar máscara, ele morre asfixiado. Muito bem, tem uma ouvinte telespectadora, a Deusa Rezende, diz que a gente lê a favor do Bolsonaro. Manda aí pra gente que a gente lê contra também, como eu acabei de fazer. Não tem filtro aqui, entendeu? Vocês ficam com chacotas com Lula. Quando ele ganhar, vocês não vão ter onde colocar a cara. É a opinião do Ronier. Obrigado pela participação, Ronier. Eu sou Washington, aqui do Conjunto Riviera. Eu iria jogar ovo podre no Lula. Eu sou 100% Bolsonaro, presidente preferido do Brasil. Maísa, setor universitário, não iria jamais, seria aprovar uma gestão corrupta. Zé Luiz de Trindade, só iria se for para... Eu não vou ler porque é uma mensagem ofensiva aqui. Por favor, gente, se contenham, tá? Só se a motociata estivesse levando ele para cadeia, o Danilo. Gente, é impressionante, viu? O número de pessoas bombou. Vou pedir para o presidente Reginaldo Júnior mandar mais sugestões aqui
pra gente. Vamos colocar ele como criador oficial de enquetes, oficial do jornal. Ele já tem muitas funções aqui, mas se ele topar é na hora, viu? Me chamo Lorena, boa tarde. Jamais iriam a motociata do Lula. Bolsonaro 2022. Obrigado pela participação. Sou o Tiago, Tiradentes, Aparecida de Goiânia. Não iria. Vamos lá, não votei no Bolsonaro e tampouco no PT. O brasileiro tinha que entender que reeleição fere a democracia. O Leonardo Pupac. Eu também acho. Eu acho que essa história de reeleição tinha que acabar, talvez um mandato de 5 anos, e pronto, e acabou. Né? Dificilmente, principalmente para presidente da República, segundos mandatos foram bons. Muito pelo contrário, eu acho que tinha que acabar também, eu concordo com o nosso ouvinte, telespectador e internauta, Jean. Lembrando que até 98 não havia reeleição para presidente no Brasil. O senhor Fernando Henrique Cardoso, inclusive ele sofre denúncias até hoje, que ele praticou uma espécie de mensalão e comprou o Congresso Nacional. Existe essa acusação sobre ele. E ele, para continuar no poder, efetuou no Brasil a reeleição. Hoje o Fernando Henrique está abraçado ao Lula. Eles sempre foram abraçados, né? Antes eles fingiam que não era. Agora eles assumiram, estão abraçados, recentemente se encontraram para um jantar, tiraram foto com mãozinha encostada uma na outra. E se existe reeleição no Brasil, existe um único responsável direto e outros indiretos. O responsável é o senhor Fernando Henrique Cardoso, que, se Deus quiser, nunca mais volta para a política no Brasil, viu, Rafael? Promotor de Justiça Fernando Krebs, o senhor é contra a reeleição ou a favor? Sim, sempre fui contra a reeleição, né? Considero que ela é um erro. Né? Inclusive, eu queria lembrar o telespectador, o nosso ouvinte internauta, que o presidente Jair Bolsonaro também era contra. Ele só se tornou a favor depois que assumiu o poder. Né? E ele poderia não ser candidato à reeleição se de fato fosse contra. Só lembrar, então, o telespectador disso. Fábio Santiago, claro que iria, usando máscara. O Lula pode levar qualquer tipo de xingamento, menos de genocida. Obrigado pela participação. Olha, depende do ponto de vista do que é ser genocida. Eu acho que nem o Lula nem o Bolsonaro são genocidas. Mas se eu lembrar que o Lula, por exemplo, financiou ditaduras genocidas, como Venezuela, Cuba, que aliás daqui a pouco a gente vai falar sobre, aquelas ditaduras africanas em que as pessoas são mortas lá como animais e o Lula injetou dinheiro nessa gente. Se a gente lembrar disso, a gente pode até dizer que ele não é um genocida, mas que ele já apoiou genocidas, inclusive com dinheiro tirado do BNDES, dinheiro do povo brasileiro, que foi para financiar ditaduras genocidas e nunca mais voltou o tal dinheiro. Meu nome é Rodrigo, do setor Garavela. Eu nunca iria a uma motociata do Lula, porque eu tenho medo do Lula roubar a minha moto. Beleza, né? Quando é mais no tom de humor, a gente lê, e a gente lê todas as mensagens, não tem isso não. Vamos dar um chicote nesse fascista. Bolsonaro é genocida sim, aguardem. O Natim, né? Mandando a mensagem aqui pra gente, obrigado pela participação. Só iria se fosse para empurrar o Lula para o presídio, de onde ele nunca deveria ter saído. Se o nosso país tivesse leis, sou 1000% Bolsonaro. A Cássia de Senador Canedo. Vamos lá. Esse comentarista é puxa-saco do Bolsonaro. Perdeu minha credibilidade. Jean. Quem é a pessoa? Tem nome? Peraí, tem, claro. Claro, tem nome aqui. Deixa eu buscar. Não deixou o nome, mas no perfil está Fábio Santiago. Flávio, né? Fábio, eu não sou puxa-saco de ninguém. Eu apenas luto aqui contra narrativas falaciosas, mentiras. Eu realmente sou um homem conservador e defendo pautas conservadoras. E no momento, a gente está sofrendo um grande risco, que é a volta do comunismo, do socialismo, que depois se tornaria um comunismo aqui no Brasil. O Brasil hoje, como o mundo, sofre um risco grave, porque tudo que está acontecendo na América do Sul, na América Latina, é um sinal muito claro do que vai acontecer no Brasil, caso a esquerda volte ao poder. Muito bem. Um assunto vai ligando o outro aqui.
Eu vou pedir para o pessoal da produção e para Michele Buzon, né, ficarem atentos. Daqui a pouco a gente vai falar sobre Cuba, né? Finalmente a população vai às ruas aí contra a ditadura, pedindo vacina. Daqui a pouquinho a gente vai trazer esse pedindo, assunto. sobretudo, liberdade. O grito do cubano hoje é por liberdade. Palavra que foi extinta daquela ilha há 50, 60 anos. Promotor de Justiça Fernando Krebs, cada um faz sua pesquisa e, na verdade, a gente está fazendo enquete aqui. Mas pelas enquetes, não parece, pelo menos no nosso ninho aqui, né, que é o estado de Goiás, o Centro-Oeste, embora a gente tenha muita audiência no Brasil inteiro e no mundo também por meio da internet. Mas o senhor acredita mesmo nessas pesquisas eleitorais em que mostram aí uma queda muito grande do presidente Jair Bolsonaro? Eu acho que a gente não deve acreditar piamente em nenhuma pesquisa, mas também não deve descrê-la por completo, né? O que pode se perceber é um isolamento político do presidente da República, quando você tem partidos conservadores de direita como o Novo, movimentos como o MBL, Movimento Brasil Livre, né, Vem para a Rua também, né, que estão em oposição ao governo do presidente Bolsonaro e que têm criticado a falta de governo, né, a falta de políticas, a falta de preocupação com a economia, que se deteriora rapidamente, né? Nós estamos assistindo novamente escalada de preços, de inflação, né? O governo Bolsonaro conseguiu destruir a estabilidade construída pelo Fernando Henrique Cardoso no seu governo, né, com o advento do real. Nós estamos voltando a ter inflação, aumento de combustíveis, né, mais de R$6 no preço da gasolina por conta da política de preços dolarizada da Petrobras. Então, alguns dizem, é o problema dos impostos dos estados. O governo Bolsonaro ele nunca tem culpa, ele é o inocente, né? Todos são culpados e ninguém presta, né? O judiciário não presta, o legislativo não presta, os opositores não prestam. Esse discurso de ódio, né, que ele estimula, né, e que nós vimos aí nessa enquete, né? Vários querem bater no Lula, agredi-lo, etc. e tal. Essa é uma prática fascista, nazista, a de bater nos seus adversários, né? De agredi-los, de eliminá-los fisicamente. E ela deve ser repudiada. Venha ela, né, do stalinismo, venha ela do fascismo ou do nazismo. Nós temos, na democracia, eu tenho que respeitar o meu adversário, respeitar o outro. Eu até posso ter inimigos, mas eu tenho que dar a eles os mesmos direitos que ele me concede. Não é? Nós temos que ter tolerância na democracia, nós temos que debater ideias, debater projetos, debater propostas, né? E o que nós estamos assistindo é apenas a guerra cultural promovida pelo governo Bolsonaro, a mesma que ele condenava, só que de forma muito mais intensa, né? Ele condenava que se fazia uma guerra cultural nos governos do PT, da esquerda, baseado em Antônio Gramsci, mas ele faz a mesma coisa, absolutamente a mesma coisa, de forma muito mais radical, de forma muito mais intolerante, né? Inclusive ele ameaça com golpe militar, né, pedindo apoio dos militares, dos comandantes militares, que foram duramente criticados este final de semana, em razão da nota que fizeram criticando a investigação da CPI, que pode ter 1000 problemas, mas ela está apontando fatos, e os fatos são corrupção no Ministério da Saúde. A corrupção tem que ser investigada, apurada. E queria dizer que em ditaduras de direita ou de esquerda, né, quem pensa diferente vai para o chilindró, vai para a cadeia. Muito bem, só uma mensagem aqui de um telespectador que está pedindo demais para a gente ler. Claro que a gente lê. O Edivon Nascimento, dar facada é um ato maravilhoso, né, Rafael? É a opinião aqui do nosso telespectador, internauta e ouvinte. Pois não, Jean? Pois é, ele tirou exatamente o que eu iria falar, porque veja bem como são as narrativas de quem se opõe ao governo federal. Os nossos telespectadores brincaram aqui, fizeram ironia sobre jogar tomate, jogar ovo. Isso já foi levado à violência, fascismo. É exatamente isso que tem acontecido no Brasil. Qualquer frase, por brincadeira, por ironia, ou como força de expressão, é levado ao máximo do seu significado quando é contra o governo federal. Eu quero dizer que quem tomou facada na barriga foi o presidente Jair Bolsonaro. Não foi o Fernando Henrique nem o Lula, ou o Ciro Gomes. Quem jogou um trator sobre pessoas lá no Ceará foi o irmão do Ciro Gomes com o apoio dele.
Quem destruiu uma universidade lá em São Paulo há 10 dias atrás, uma semana atrás, foram os movimentos de esquerda. Quem está preso de uma forma, aí sim, fascista, é um deputado da direita. Não tem nenhum deputado da esquerda presa. Se eu for ficar aqui o dia todo mostrando que quem acha com violência, com fascismo, com opressão, é exatamente o pessoal da esquerda e não da direita, eu ficaria aqui até 6 horas da tarde dando exemplos claros disso. Quanto à questão da economia, eu quero falar só uma coisa. O Brasil sofre uma pandemia, como todos os países do mundo, que estão sofrendo com a economia. Mesmo sobre uma questão muito difícil, que é o enfrentamento da pandemia, o Brasil tem uma economia estável. Os preços estão mais altos do que deveriam estar? Estão. Mas a gente tem o que comer, tem o que comprar, tem combustível para andar. Nos países demagógicos, que não enfrentam a pandemia de acordo com a sua importância, e não tem comida, não tem papel higiênico, não tem combustível. A Argentina é um exemplo claro disso. Outra coisa, eu quero lembrar que a Petrobras até hoje está pagando dívida causada por um ato demagógico da senhora Dilma Rousseff, que em 2003 congelou o preço dos combustíveis visando as eleições de 2014, gerando uma dívida gigantesca na Petrobras. E até hoje a gente está pagando, o cidadão brasileiro está pagando tanto energia elétrica quanto combustível mais caro para saldar dívidas do governo petista da Dilma Rousseff. Eu quero lembrar que o Brasil herdou, o governo atual herdou uma herança maldita do governo da Dilma Rousseff, com quase 14 milhões de desempregados e uma dívida monstruosa. A economia do Brasil hoje é excepcional, dentro das circunstâncias, dentro da situação, já que o povo brasileiro está vivendo com dignidade. Michele Buzon traz pra gente mais um tema para o nosso debate. Vamos falar de Cuba, Michele.